Você já se perguntou como um ser criado por Deus, perfeito em sabedoria e beleza, se transformou na maior ameaça da criação? O que teria acontecido nos bastidores do céu para que Lúcifer, o anjo mais exaltado, liderasse uma rebelião contra o próprio Criador? Neste vídeo, você vai descobrir os detalhes ocultos de uma guerra celestial que mudou o destino do universo. Uma história proibida, escondida entre as linhas das Escrituras, com reviravoltas que colocam em xeque tudo o que você pensa saber sobre o bem, o mal e o livre-arbítrio. Prepare-se para uma experiência visual e emocional intensa. Vamos mergulhar fundo nos motivos, nos bastidores e nas consequências da queda de Lúcifer. Com imagens épicas, narração envolvente e revelações que vão prender sua atenção até o último segundo. Se você quer entender por que essa traição foi imperdoável e o que isso tem a ver com a sua vida hoje, assista até o final. Porque o que aconteceu lá em cima ainda ecoa aqui embaixo. No começo de tudo, antes que houvesse tempo, planeta ou estrela, havia o céu. E nele, uma hierarquia perfeita. Deus no trono absoluto, cercado por seres angelicais poderosos. Entre todos, um se destacava. Seu nome, Lúcifer, o portador da luz. Ele não era qualquer anjo. Lúcifer era descrito como perfeito em beleza, cheio de sabedoria e com autoridade acima dos outros seres celestiais. Ele era um querubim ungido, criado para estar no topo, para refletir a glória divina. Imagine um ser feito de pedras preciosas, luz radiante e sons celestiais. É assim que a Bíblia o descreve. Ele caminhava entre as chamas sagradas do trono de Deus. Era admirado, respeitado, quase reverenciado. Mas dentro dele, algo começou a mudar. Mesmo cercado por tanta perfeição, Lúcifer começou a olhar para si mesmo com admiração exagerada. Ele não queria apenas refletir a glória de Deus, ele queria possuir essa glória. O orgulho, sutil e perigoso, nasceu em seu coração. Ele começou a se comparar com Deus, questionando: por que eu não posso ter o trono? Por que todos devem adorar somente a Ele? E quanto mais ele se via como superior, mais distante da humildade ele se tornava. A inveja cresceu. O desejo pelo poder absoluto foi se intensificando. A adoração que subia ao trono de Deus começou a incomodar Lúcifer, como se ele próprio fosse mais digno dela. E foi assim que a primeira sombra surgiu em um lugar onde só havia luz. O que era belo começou a se corromper. Lúcifer não guardou seu conflito para si. Ele começou a semear dúvidas entre os anjos, sussurros, questionamentos, ideias de liberdade, de um novo governo no céu, onde ele seria o líder. Muitos começaram a escutá-lo, hipnotizados pela eloquência e pelo carisma daquele que era, até então, o mais belo dos anjos. Um terço do exército celestial foi seduzido por essa nova visão. Um céu sem Deus. Uma revolução angelical. A rebelião não começou com gritos ou espadas. Ela começou com palavras, com vaidade, com o desejo de colocar o eu acima do Criador. E quando essa ideia cresceu o suficiente, Lúcifer não se escondeu mais. Ele se levantou contra o Altíssimo. Uma guerra estava prestes a explodir. E então veio o confronto. A primeira guerra do universo. Não era uma guerra comum. Era uma batalha cósmica entre a luz e as trevas, entre a ordem e a rebelião. Miguel, o arcanjo guerreiro, levantou-se com os anjos fiéis a Deus para enfrentar a investida de Lúcifer e seus seguidores. O céu se tornou um campo de guerra, um embate de proporções espirituais indescritíveis. Trovões, relâmpagos, energias celestiais colidindo. As asas dos anjos cortando o espaço com fúria. De um lado, fidelidade absoluta. Do outro, orgulho e ambição. Foi uma batalha épica, intensa, mas com desfecho claro. A rebelião não tinha como vencer o Criador. Lúcifer foi derrotado. O trono permaneceu inabalável. Mas a derrota não significou aniquilação. Lúcifer e seus anjos caídos foram expulsos, lançados do céu como relâmpagos em queda livre. A terra, ainda em seu estado primitivo, tornou-se seu novo campo de ação. Aquele que antes brilhava com a luz de Deus, agora carregava trevas e ódio.
A queda foi literal, espiritual e moral. O céu se fechou para eles. E assim nasceu Satanás, o adversário, o acusador, o opositor de tudo que é puro. Com ele vieram os demônios, os anjos que escolheram a escuridão. A terra passou a abrigar o exílio do mal, e o palco para uma nova fase da guerra foi montado. Agora, com a humanidade no centro da disputa. Mas a pergunta que não quer calar é: por que Deus não perdoou Lúcifer? Se Deus é amor, por que não oferecer misericórdia? A resposta está na consciência. Os anjos não são como os humanos. Eles não vivem pela fé. Eles veem Deus face a face, estão diante da glória plena. A escolha deles foi feita com pleno entendimento, sem dúvida ou ignorância. Foi uma decisão definitiva, imutável. Lúcifer sabia exatamente o que estava fazendo. Ele rejeitou a luz não por engano, mas por escolha. E o perdão, nesse contexto, seria a negação da própria justiça divina. Eles não se arrependeram. Não houve confissão nem humildade. Houve apenas orgulho, persistência na rebelião e ódio. Agora você pode estar se perguntando: o que tudo isso tem a ver comigo? A verdade é que essa mesma batalha ainda está acontecendo. Só que agora, ela se desenrola dentro de nós. As vozes da dúvida, do orgulho, da rebelião, continuam falando, mas agora em nossos pensamentos, nas nossas escolhas, nas tentações diárias. A guerra mudou de cenário, mas o inimigo é o mesmo, e o plano dele também. Ele quer nos levar a repetir a mesma queda. Quer que a gente questione a autoridade de Deus, que confie mais no próprio eu do que no Criador. É por isso que essa história importa, porque entender a origem da rebelião é entender a raiz das lutas internas que todos nós enfrentamos. No fim, a queda de Lúcifer não é só uma história de um anjo que se perdeu. É um alerta, um espelho, um convite à vigilância. A luz ainda brilha, mas também ainda há trevas tentando nos seduzir. Você está no meio dessa batalha, mesmo que não perceba. E agora que você conhece a verdade, a escolha está diante de você. De que lado você vai lutar? Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história. Comenta aqui embaixo o que mais te impactou. E nunca se esqueça, a rebelião começou no céu, mas o desfecho dessa guerra pode ser decidido no seu coração.